Deise, eu queria entrar um pouquinho nessa questão da hipnose, né? Que no passado também eu tinha meus preconceitos, né? Essa questão da hipnose, né? O que realmente acontece quando a pessoa, né, está sendo hipnotizada, né? O que é que essa hipnose pode trazer de benefício, né? Vamos lá. Na realidade, a hipnose ela é um processo natural da mente de todo ser humano. Vou te dar aqui um exemplo. Você tem filhos? Tenho filhos. Então vamos lá. Imagine uma criança, imagine seu filho na frente da TV assistindo um desenho animado que ele é apaixonado. E aí a mãe dele está lá no fundo e grita assim, fulano, vem aqui. E o menino está lá com aquele olhão arregalado no desenho. Fulano, vem pegar isso aqui. E o menino está lá. Ele está fisicamente no local. Ele está escutando, inclusive, a mãe. Mas onde está a atenção dele? No desenho. Ele está focado. Então, a hipnose é isso. É quando você foca em algo. A hipnose nada mais é do que um estado mental onde você consegue focar em algo específico através do trabalho do hipnólogo, né? Quando você faz uma hipnose, não é que você vai abrir a mente de ninguém para descobrir os seus segredos, que isso é o grande problema das pessoas que não conhecem o trabalho com a hipnose. Elas acham que o hipnólogo ele vai entrar na sua cabeça e vai descobrir todos os seus segredos. E não é assim. Quando você faz hipnose, você coloca a pessoa no estado de concentração e você vai acessar o seu subconsciente. Mas o que você vai acessar? Somente as questões que está causando problema na vida dele. Porque você vai acessar coisas, por exemplo, traumas. Olha, muitas vezes, a grande maioria das pessoas, aos 40, 45 anos, 50 anos, dá aquela chamada crise da meia-idade. E às vezes você olha e diz assim, fulano de tal, até o mês passado estava bem, normal, de repente surtou, perdeu o juízo e ficou doido. Foi o que aconteceu. Do nada aconteceu isso. Não foi. Nós, como isso aqui, ó. Imagine que isso aqui é a mente de um ser humano. E aí, cada experiência que a pessoa passa, desde o momento em que ela nasce, porque lá no ventre da sua mãe, nós já sentimos todas as emoções que a nossa mãe sente. E quando a gente nasce, sabe uma criança quando nasce que chora demais durante o primeiro mês, o segundo mês, aquela criança agitada e nervosa e chora a noite inteira? Aquela mãe, com certeza, teve uma gestação muito difícil. E todos aqueles sentimentos que a mãe passou para a criança. Então, a criança ela já nasce com essas memórias. Nosso corpo tem células, e todas as nossas células elas têm memórias. Então, a criança ela nasce com essa memória. E ao decorrer da sua vida, ela cresce 10, 15, 20, 30, 40, 45 anos. E todos os problemas que ela passou na vida inteira, até mesmo aqueles que ela consegue resolver, muitas vezes eles ficam aqui, ó, sedimentados no fundo. Como se fosse uma garrafa com água e lá no fundo fica sedimentado alguma coisa. Os nossos problemas, as nossas emoções, os nossos traumas, tudo aquilo que a gente não conseguiu se resolver internamente. Aí chega a partir dos seus 40, 45, 50 anos de idade, a pessoa dá aquela crise, não sabe o que é, de repente entra numa depressão, não sabe o que aconteceu. Foram um monte de traumas que ela passou desde que nasceu. Ela não conseguiu resolver, ela não teve ajuda suficiente, ela teve de lutar, né, matando aí um leão a cada dia para conseguir viver e vencer os problemas da vida, mas lá no fundo, lá dentro dela, ela não conseguiu resolver. Então, quando você faz uma hipnose, o hipnólogo, ele acessa esses traumas, ele acessa os traumas, ele consegue a partir do auxílio da própria pessoa que está sendo hipnotizada, ele volta à sua memória. A pessoa ela não sai do lugar, ela volta à memória. É como você tem memória do que aconteceu ontem, do que te aconteceu ano passado, e você consegue lembrar muito mais daquilo que te aconteceu e que foi dolorido. É muito mais fácil você lembrar daquilo que dói, daquilo que machuca. Então, o hipnólogo vai e consegue adentrar essas memórias a partir da recapitulação da própria pessoa, acessa as memórias, ressignifica as memórias e você passa a conviver com as memórias. Porém, agora, elas não te ferem mais. É como se você decidisse, diante desse problema, qual é a minha decisão? Eu vou perdoar ou eu vou olhar para o problema e vou sentir como se aquilo não tivesse nenhum significado para mim,
Ou eu vou pegar esse problema, colocar nas minhas costas como uma mochila cheia de pedras e carregar para o resto da minha existência. Sou eu quem decido. Então, sozinho, é difícil a gente conseguir tomar essas decisões, porque elas são inconscientes. Se você pega uma foto de um iceberg, por exemplo, você vai ver que 10% ou 5% dele está à vista. Todo o resto está submerso. A nossa mente é assim. Aquilo que eu vejo, aquilo que você vê, é 10% daquilo que o outro é. Mas tudo que está dentro dela, a gente não consegue ver. E o hipnólogo, através da terapia, ele consegue acessar essas memórias. E não é algo mágico, são memórias.